Encharcado pela chuva, um jovem entregador invade sem querer uma reunião onde um império tecnológico enfrenta o colapso por causa de uma tradução mal feita. Com uma antiga memória USB e o legado do pai injustiçado, ele corrige o erro que nem os maiores especialistas conseguiram entender. Mas sua maior vitória não é salvar o contrato, é traduzir a verdade que o mundo havia esquecido. A chuva castigava São Paulo naquela tarde de março. O céu cinzento parecia desabar sobre a Avenida Paulista, transformando as ruas em pequenos rios e os pedestres em figuras apressadas sob guarda-chuvas. Tiago Santos, 23 anos, pedalava com dificuldade, equilibrando-se na bicicleta encharcada enquanto protegia como podia a mochila com as entregas. O aplicativo de delivery era seu ganha-pão desde que abandonara a faculdade de letras no ano anterior. Filho único de Antônio Santos, um respeitado tradutor de mandarim que havia partido deste mundo 3 anos antes, Tiago carregava no peito o peso da promessa não cumprida ao pai: concluir seus estudos. Mas a vida tinha outros planos. Depois que Antônio se foi, as contas se acumularam e a formação acadêmica tornou-se um luxo que não podia mais sustentar. O destino da última entrega era um imponente edifício empresarial no coração financeiro da cidade. A Tecnobrasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país, ocupava os 10 últimos andares daquele arranha-céu de vidro e aço. Tiago deixou a bicicleta na entrada e passou pelo saguão pingando água por todo o caminho. Entrega para a sala 408, disse ao segurança, que o olhou com desdém, notando as roupas molhadas e a aparência cansada. 18º andar. Corredor à direita, respondeu secamente o homem. O elevador subiu rapidamente enquanto Tiago tentava sem sucesso se recompor. Seu reflexo no espelho revelava um jovem magro, de cabelos cacheados e olhos castanhos profundos, herança de sua mãe, uma professora de história que conhecera seu pai durante uma viagem a trabalho. Ao chegar ao andar indicado, Tiago percebeu que algo estava errado. O corredor fervilhava de executivos apressados, falando alto ao telefone, digitando freneticamente em tablets. Seguiu as orientações até a sala 408, mas a porta estava aberta e dentro havia uma reunião caótica em andamento. Uma enorme tela exibia documentos com caracteres em mandarim e, ao lado, traduções em português que pareciam causar grande agitação. Com licença, tentou dizer Tiago, tenho uma entrega para... Ninguém prestou atenção. Os homens e mulheres de terno pareciam absortos em uma crise que se desenrolava diante de seus olhos. Estamos prestes a perder o contrato de 3 bilhões por causa de uma tradução mal feita, gritava um homem de meia idade batendo na mesa. Como ninguém verificou isso antes de enviar? O sistema de tradução automática foi atualizado na semana passada, Sr. Mendes, respondeu uma mulher de óculos visivelmente nervosa. Todos os testes indicaram eficiência de 99%. Bem, parece que encontramos o 1% de erro, e ele vai custar metade do valor de mercado da empresa. Respondeu o homem, que Tiago identificou como Ricardo Mendes, CEO da Tecnobrasil, frequentemente mencionado em reportagens sobre o mundo corporativo. Tiago ficou parado na porta, segurando o pacote, incapaz de interromper a discussão. Seus olhos, porém, fixaram-se na tela. Anos acompanhando o trabalho do pai em casa, lhe deram familiaridade com o mandarim. Não era fluente, mas conhecia o suficiente para notar o problema gritante na tradução. O sistema confundiu mandarim tradicional com simplificado. Disse quase para si mesmo. Uma mulher que estava próxima à porta o ouviu. "O que você disse?" perguntou ela, franzindo a testa. O silêncio caiu sobre a sala enquanto todos os rostos se viravam para o jovem ensopado pela chuva. "Quem é você?" "Como entrou aqui?" perguntou Ricardo Mendes, irritado com a interrupção. "Sou entregador, vim trazer isso", respondeu Tiago, mostrando o pacote. "Mas notei que o erro na tradução é básico. O sistema está interpretando caracteres do mandarim tradicional como se fossem do simplificado, e vice-versa." A sala permaneceu em silêncio, olhares incrédulos fixos no rapaz molhado, que ousava opinar sobre algo tão técnico. Ricardo Mendes se aproximou, os olhos estreitos avaliando Tiago dos pés à cabeça. "E como um entregador sabe disso?" perguntou desconfiado.
Meu pai era tradutor de mandarim, respondeu Tiago, sentindo um nó na garganta. Aprendi observando seu trabalho. A mulher de óculos, que se apresentou como Doutora Carolina Peixoto, chefe do Departamento de Linguística Computacional, se aproximou da tela. Isso explicaria a reação dos chineses. Se estamos misturando os sistemas de escrita, podemos estar dizendo algo completamente diferente do que pretendemos. Vocês têm apenas 1 hora antes da videoconferência decisiva com os executivos da empresa chinesa, disse outra pessoa na sala. Se não corrigirmos isso agora, o acordo está morto. Tiago deu um passo à frente, atraído por anos de convivência com documentos e traduções em casa. Posso ajudar, ofereceu surpreendendo a si mesmo com a audácia. Por R$ 500, corrijo o documento em menos de 1 hora. Um murmúrio de risos percorreu a sala. Ricardo Mendes sorriu com desdém. R$ 500? Estamos falando de um contrato de 3 bilhões. Acha mesmo que entregaríamos isso a um entregador de comida? Tiago engoliu seco, mas não recuou. O senhor tem um especialista melhor em mandarim tradicional à disposição? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. A doutora Carolina, porém, parecia considerar a possibilidade. Ricardo, estamos sem opções. Nossos tradutores estão todos no workshop em Brasília, e a equipe chinesa está exigindo uma resposta em 1 hora. Ricardo olhou para o relógio, depois para a tela com o documento e, finalmente, para Tiago. A contragosto, fez um gesto para a equipe. Deem a ele uma sala, um computador e o arquivo. Temos 50 minutos. Tiago foi levado a uma pequena sala de reuniões. Antes de sair, ouviu Ricardo sussurrar para Carolina. Se ele falhar, a responsabilidade é sua. Sozinho diante do computador, Tiago abriu o documento. Era um complexo contrato para fornecimento de componentes de inteligência artificial. A empresa chinesa Huawei Tech era uma gigante do setor e planejava utilizar algoritmos brasileiros em seus sistemas. Enquanto examinava o texto, memórias de seu pai trabalhando em casa inundavam sua mente. Antônio sempre dizia que traduzir não era apenas transpor palavras, mas construir pontes entre culturas. Recordou-se das noites em que o pai explicava pacientemente os diferentes contextos culturais das expressões em mandarim. Tiago tirou da mochila um pequeno dispositivo USB gasto pelo tempo. Era o pendrive do pai, que carregava consigo como um amuleto. Nele estavam armazenados glossários, dicionários específicos e notas sobre tradução que Antônio compilara ao longo de décadas de trabalho. Vamos ver o que você me ensinou. Pai, sussurrou, conectando o dispositivo ao computador. Os minutos passavam rapidamente, enquanto Tiago identificava e corrigia os erros. O principal problema estava em um parágrafo crucial sobre propriedade intelectual, onde a palavra parceria havia sido traduzida como subordinação. Um erro que certamente enfureceria qualquer empresário chinês. À medida que trabalhava, Tiago percebia algo familiar no estilo do documento original. A estrutura, a escolha de palavras, tudo lembrava o trabalho de seu pai. Era como se reconhecesse a caligrafia linguística de Antônio nas entrelinhas daquele contrato. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Enquanto os minutos se esvaíam, Tiago mergulhava cada vez mais profundamente no documento. A sensação de familiaridade com o texto não era coincidência. Acessando os arquivos antigos no pendrive do pai, encontrou fragmentos quase idênticos aos do contrato atual. Seu coração acelerou com a descoberta. Aquele não era apenas um contrato qualquer, mas uma evolução direta do trabalho que Antônio Santos havia realizado anos antes. Comparando as datas dos arquivos, Tiago percebeu que seu pai havia criado o modelo base daquele mesmo acordo, 5 anos atrás, quando trabalhava como consultor freelancer para a Tecnobrasil. A empresa havia simplesmente atualizado e expandido o documento original, sem jamais creditar Antônio pela estrutura fundamental. Então foi isso, murmurou para si mesmo, recordando as noites em que vira o pai trabalhando incansavelmente naquele projeto, apenas para ser dispensado semanas depois sem reconhecimento. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. A doutora Carolina Peixoto entrou na sala, o rosto tenso. Como estamos indo?
Temos apenas 20 minutos antes da videoconferência. Tiago respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções que fervilhava dentro dele. Encontrei o problema central, disse, mantendo a voz estável. O sistema de tradução automática confundiu contextos culturais, não apenas linguísticos. Em mandarim, nuances de hierarquia e respeito são fundamentais. O software traduziu termos de cooperação mútua, como subordinação, fazendo parecer que a Tecnobrasil está exigindo que a Huawei se submeta às suas condições. Carolina se aproximou, ajustando os óculos para examinar a tela. Isso explicaria por que eles nos acusaram de arrogância cultural, comentou ela, impressionada com a análise de Tiago. Consegue corrigir a tempo? Já estou quase terminando, respondeu ele, indicando o documento. Estou reescrevendo os parágrafos problemáticos e restabelecendo o equilíbrio de respeito mútuo na linguagem. A cientista olhou com curiosidade para o pendrive, conectado ao computador. O que é isso que você está usando? Tiago hesitou por um momento antes de responder. Materiais de referência do meu pai. Ele era especialista em tradução cultural, não apenas linguística. Carolina assentiu, sem fazer mais perguntas, e deixou a sala para informar a equipe sobre o progresso. Sozinho novamente. Tiago continuou seu trabalho, cada correção representando uma pequena reparação à memória do pai. Nos últimos minutos antes do prazo, ele fez uma revisão final. O documento agora refletia com precisão a intenção original. Uma parceria tecnológica baseada em respeito mútuo e colaboração igualitária. As nuances culturais estavam alinhadas e a formalidade apropriada havia sido restaurada. Com um suspiro de alívio, Tiago salvou o arquivo e enviou para o e-mail que Carolina havia informado. Quando terminou, a porta se abriu e Ricardo Mendes entrou, seguido por sua equipe executiva. Terminou? Perguntou o CEO sem esconder o ceticismo. Sim, respondeu Tiago. O problema principal estava na tradução da proposta de valor. Onde deveria dizer cooperação mutuamente benéfica, o sistema traduziu como submissão às nossas condições, em mandarim. Isso é considerado extremamente ofensivo, especialmente em negociações entre empresas de grande porte. Ricardo olhou para o relógio. Temos 5 minutos para enviar o documento corrigido antes da videoconferência. Se isso não funcionar, vai funcionar, interrompeu Tiago, com uma confiança que surpreendeu a todos na sala, incluindo ele próprio. O documento foi enviado às pressas para a equipe de comunicação, que o repassou imediatamente aos executivos chineses. A sala 4.208 foi rapidamente reorganizada para a videoconferência decisiva. Tiago, que deveria ter saído após concluir seu trabalho, foi discretamente conduzido para um canto, onde poderia observar sem ser notado. A enorme tela se iluminou, revelando o rosto solene de Wei Zhong, CEO da Huawei Tech, acompanhado por sua equipe executiva. O intérprete oficial começou as apresentações formais e Tiago prendeu a respiração enquanto observava a reação dos chineses ao receberem o documento revisado. Após alguns minutos de silêncio tenso, enquanto a equipe chinesa examinava o material, Wei Zhong falou algo em mandarim. O intérprete traduziu. O Sr. Wei diz que o documento atual demonstra o respeito e entendimento cultural que esperavam desde o início. Ele aprecia o esforço da Tecnobrasil em corrigir os mal-entendidos anteriores. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Ricardo Mendes sorriu, recuperando instantaneamente sua postura confiante. Por favor, transmita ao Sr. Wei que valorizamos profundamente esta parceria e que o respeito mútuo é o fundamento de nossa relação comercial, respondeu ele, de repente transformado em um diplomata eloquente. A videoconferência prosseguiu com uma cordialidade renovada. Detalhes finais foram acertados, prazos estabelecidos, e ao fim de 40 minutos o contrato de 3 bilhões estava salvo. Quando a chamada terminou, a sala explodiu em comemorações. Executivos que minutos antes pareciam à beira do colapso nervoso, agora trocavam tapinhas nas costas e sorrisos aliviados. Ricardo Mendes ergueu a mão, pedindo silêncio. Quero parabenizar a todos pela gestão desta crise, começou ele sem mencionar Tiago. A capacidade de nossa equipe em reverter situações adversas mostra por que somos líderes no mercado.
Doutora Carolina pigarreou, incomodada com a omissão. Na verdade, Ricardo, devemos agradecer ao jovem que identificou e corrigiu o problema, disse ela, apontando para o canto onde Tiago observava discretamente. Sem ele, estaríamos explicando aos acionistas como perdemos nosso maior cliente internacional. Todos os olhares se voltaram para Tiago, que permaneceu em silêncio, constrangido com a súbita atenção. Ricardo parecia contrariado, mas assentiu mecanicamente. Sim, claro. Um trabalho impressionante, senhor. Santos. Tiago Santos, respondeu o jovem. Uma expressão de reconhecimento passou rapidamente pelo rosto de Ricardo, tão fugaz que apenas Tiago a notou. Bem, senhor Santos, parece que lhe devemos R$500, disse o CEO, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tirou a carteira do bolso e contou o dinheiro. Na verdade, que sejam 1.000. Um bônus pelo excelente trabalho. Tiago aceitou o dinheiro sem demonstrar emoção, embora por dentro sentisse uma mistura de indignação e determinação crescendo. Não era sobre o valor, era sobre o que aquele momento representava. Onde aprendeu mandarim com tanta proficiência? Perguntou Ricardo, estudando-o atentamente. Com meu pai, Antônio Santos, respondeu Tiago, observando cuidadosamente a reação do executivo. Ele trabalhou como tradutor freelancer para várias empresas, incluindo a Tecno Brasil há alguns anos. O nome pareceu atingir Ricardo como um golpe físico. O CEO manteve a compostura, mas seus olhos revelaram um lampejo de reconhecimento e talvez culpa. Santos. Sim, acho que me lembro. Um excelente profissional, disse mecanicamente. Ele era mais que excelente, corrigiu Tiago, sua voz agora firme. Ele criou o modelo base deste mesmo contrato, 5 anos atrás. Nunca foi creditado pelo trabalho, nem devidamente compensado. A estrutura fundamental que salvei hoje foi originalmente desenvolvida por ele. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Os executivos trocaram olhares confusos, enquanto Ricardo Mendes endurecia sua expressão. Isso é uma acusação muito séria. Jovem, disse ele, a voz perigosamente calma. Não é uma acusação, é um fato, respondeu Tiago, retirando o pendrive do computador. Tenho todos os arquivos originais aqui, com carimbos de data e metadados que comprovam. Meu pai passou noites desenvolvendo um sistema de tradução que respeitasse tanto os aspectos linguísticos quanto culturais do mandarim. Sistema que aparentemente a Tecno Brasil abandonou em favor de uma solução automatizada inferior. Doutora Carolina olhava de Ricardo para Tiago, começando a entender as implicações do que estava sendo dito. A tensão na sala era palpável. Ricardo Mendes dispensou seus executivos com um gesto breve, permanecendo apenas com doutora Carolina e Tiago. A chuva continuava a cair pesadamente do lado de fora, criando uma cortina de água nas janelas panorâmicas que refletia o clima dentro do escritório. Vamos conversar em particular, disse Ricardo, indicando sua sala pessoal no final do corredor. Os três caminharam em silêncio. O escritório do CEO era um amplo espaço decorado com elegância minimalista, fotografias premiadas nas paredes e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Ricardo fechou a porta e indicou que se sentassem no conjunto de sofás próximo à janela. Tiago, certo? Começou ele, agora em um tom calculadamente cordial. Primeiro quero agradecê-lo novamente. O que fez hoje salvou não apenas um contrato, mas possivelmente centenas de empregos que dependeriam desse acordo. Tiago apenas assentiu, mantendo-se em silêncio. A água de suas roupas úmidas começava a manchar o sofá de couro italiano. Sobre seu pai, Antônio, continuou Ricardo. Lembro-me dele, sim. Um homem talentoso. Infelizmente, nossos caminhos se separaram por diferenças de visão. O senhor quer dizer depois que absorveram seu trabalho sem reconhecimento? Interrompeu Tiago, incapaz de conter o amargor na voz. Ricardo trocou um olhar com Carolina, que parecia genuinamente desconfortável com a situação. Ricardo, eu não trabalhava no departamento linguístico naquela época. Mas se o que o rapaz diz é verdade, precisamos verificar, disse ela. Não é necessário verificar o que já sei, respondeu Ricardo com firmeza. Voltou-se para Tiago. Seu pai foi contratado como freelancer. Todo o trabalho produzido durante esse período pertence legalmente à Tecno Brasil,
conforme contrato. Não houve apropriação indevida. Legalidade não é sinônimo de ética, retrucou Tiago. Meu pai passou anos aperfeiçoando sua metodologia de tradução cultural. Quando apresentou o sistema à Tecnobrasil, vocês o dispensaram e implementaram uma versão simplificada do método dele, sem qualquer crédito. O sistema que falhou hoje foi uma tentativa barata de automatizar o que meu pai fazia com conhecimento humano real. Carolina parecia intrigada. O sistema que utilizamos foi desenvolvido internamente pela equipe de IA, baseado no trabalho do meu pai, completou Tiago. As mesmas estruturas, os mesmos princípios de equivalência cultural, só que sem a compreensão profunda que sustentava o método original. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. A cidade lá embaixo estava parcialmente obscurecida pela chuva, luzes distorcidas refletindo nas poças d'água. O que você quer, Tiago? Perguntou finalmente, virando-se para encarar o jovem. Dinheiro? Reconhecimento tardio para seu pai? Vingança? Tiago sentiu o pendrive em seu bolso. Ali estavam não apenas as provas do trabalho de Antônio, mas também seus sonhos, suas teorias, sua visão de mundo através das palavras. Um legado que ia muito além de contratos empresariais. Quero justiça, respondeu simplesmente. Não vim aqui hoje planejando isto. Estava apenas fazendo meu trabalho como entregador. Mas ao ver que o sistema falhou exatamente onde o método do meu pai teria funcionado, não pude ficar calado. Carolina olhava para o jovem com crescente respeito. Havia algo na postura de Tiago, na maneira como seus olhos revelavam tanto vulnerabilidade quanto determinação, que a impressionava. Ricardo, disse ela, precisamos considerar isso seriamente. Nosso sistema de tradução, obviamente, tem falhas fundamentais que quase nos custaram bilhões hoje. Se o método original deste homem era superior... Ricardo ergueu a mão interrompendo-a. Estou considerando, Carolina, voltou-se para Tiago. Tenho uma proposta para você. Tiago esperou, desconfiado. A Tecnobrasil está sempre procurando talentos. Você demonstrou hoje não apenas conhecimento técnico, mas intuição e habilidade sob pressão. Estou disposto a oferecê-lo uma posição em nossa equipe de localização e tradução cultural. Salário inicial de R$ 15.000, benefícios completos, possibilidade de crescimento rápido. A oferta pairou no ar como fumaça. R$ 15.000 por mês era mais do que Tiago ganhava em meio ano como entregador. Era a estabilidade financeira que não tinha desde a partida de seu pai, a chance de voltar à universidade, de ter uma vida confortável. E quanto ao trabalho do meu pai? Perguntou. Ricardo fez um gesto vago com a mão. Podemos criar um reconhecimento interno, talvez nomear alguma metodologia em sua homenagem. Isso não é suficiente, disse Tiago, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na própria voz. Meu pai passou noites sem dormir desenvolvendo aquele sistema. Ele acreditava que estava criando algo que mudaria a forma como empresas brasileiras se comunicariam com o mundo. O que ele merece é reconhecimento público como criador da metodologia que a Tecnobrasil utiliza até hoje. Ricardo endureceu o olhar. Isso é impossível. Implicaria admitir que nosso atual sistema é derivado, o que poderia ter repercussões legais e na imagem da empresa. É justamente por isso que é necessário, insistiu Tiago. Não se trata apenas do meu pai. Quantos outros colaboradores tiveram suas contribuições apagadas? Quantas outras pessoas talentosas foram descartadas depois que a empresa extraiu o que precisava delas? Carolina se levantou, colocando-se ao lado de Tiago. Ricardo, ele tem razão. Nossa cultura corporativa precisa mudar. Casos como esse são exatamente o que nos levou à crise de hoje. Ignorar o elemento humano em favor da eficiência superficial. O CEO olhou para ambos, uma veia pulsando em sua têmpora. Vocês não entendem as implicações do que estão sugerindo, disse ele. Uma empresa deste porte não pode simplesmente admitir. Foi interrompido pelo toque de seu celular. Ricardo atendeu rapidamente, seu rosto passando da irritação à incredulidade em segundos. Como assim está no Twitter? Quem gravou? Perguntou alarmado. Olhou para a porta da sala, depois para Tiago. Entendo. Não faça nada ainda. Vou resolver pessoalmente. Desligou o telefone e encarou Tiago.
Parece que nossa pequena crise e sua intervenção heróica foram gravadas por alguém da equipe. O vídeo já está circulando nas redes sociais, junto com rumores sobre a história do seu pai. Tiago arregalou os olhos, genuinamente surpreso. Não planejara nada disso. Não tive nada a ver com isso, disse. Acredito em você, respondeu Ricardo, passando a mão pelo cabelo grisalho. Mas o estrago está feito. As ações da empresa já caíram 3% nos últimos 15 minutos. E a hashtag Justiça para Antônio Santos está começando a ganhar tração. Carolina consultou rapidamente seu tablet. Confirmado. O vídeo mostra desde o momento em que Tiago identificou o erro até sua revelação sobre o trabalho do pai. Já tem mais de 20 mil visualizações. Ricardo sentou-se pesadamente em sua cadeira, parecendo subitamente envelhecido. Isso é um pesadelo de relações públicas, murmurou. Tiago observava a cena com uma estranha mistura de emoções. Não desejava prejudicar a empresa ou as pessoas que trabalhavam nela. Ao mesmo tempo, sentia que um ciclo de injustiça estava finalmente sendo quebrado. Sr. Mendes, disse, sua voz mais suave agora, ainda podemos transformar isso em algo positivo. A Tecnobrasil pode reconhecer o trabalho do meu pai, implementar corretamente sua metodologia e se posicionar como uma empresa que valoriza a contribuição humana tanto quanto a tecnologia. Carolina assentiu entusiasticamente. Ele está certo, Ricardo. Esta pode ser uma oportunidade, não uma crise. Demonstramos hoje que reconhecemos erros e os corrigimos. Podemos estender isso à nossa história. Ricardo olhava pela janela, contemplando a tempestade que agora começava a diminuir. Gotas de chuva escorriam pelo vidro como lágrimas silenciosas. Você se parece com ele, disse finalmente sem olhar para Tiago. Seu pai. A mesma teimosia, a mesma convicção. Tiago esperou, sentindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Antônio e eu fomos amigos, sabia? Continuou Ricardo, sua voz agora distante, como se falasse de outra vida. Na universidade estudamos juntos. Eu administração, ele letras. Compartilhávamos sonhos, planos. Quando fundei a Tecnobrasil, ele foi um dos primeiros que convidei. Tiago franziu o senho confuso. Seu pai nunca mencionara essa conexão. O que aconteceu então? Perguntou. Ricardo finalmente se virou, seus olhos revelando algo que Tiago não esperava ver. Arrependimento. Discordamos sobre o caminho da empresa. Antônio acreditava em crescimento sustentável, em valorizar cada contribuição. Eu queria expansão rápida, resultados imediatos. Quando apresentou seu sistema de tradução cultural, viu o potencial comercial, mas não da forma que ele imaginava. Seu pai queria que o sistema fosse um projeto colaborativo, continuou Ricardo, sua voz carregada de lembranças. Defendia que tradutores de diferentes culturas trabalhassem juntos, contribuindo com suas perspectivas únicas. Eu vi nisso um processo lento, caro, difícil de escalar. Tiago absorvia cada palavra, descobrindo uma faceta do pai que nunca conhecera completamente. O visionário empresarial, não apenas o dedicado estudioso de idiomas. Então você simplificou o método dele e o automatizou, concluiu Tiago. Sim, admitiu Ricardo. Convenci o conselho de que poderíamos criar um algoritmo que capturasse a essência do método sem a necessidade de tantos especialistas humanos. Antônio se opôs veementemente. Disse que estávamos perdendo justamente o que tornava seu sistema especial. O elemento humano, a compreensão cultural que nenhuma máquina poderia replicar. E ele estava certo, interveio Carolina. O que vimos hoje prova isso. Nossa IA falhou exatamente por não compreender nuances que qualquer tradutor humano competente captaria. Ricardo assentiu lentamente. Quando decidimos seguir com a versão automatizada, Antônio se recusou a participar. Ofereci-lhe um cargo de consultor, uma posição de prestígio, mas ele recusou. Disse que não emprestaria seu nome a algo que traía a essência de seu trabalho. Isso sim soa como meu pai, comentou Tiago, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Ele saiu da empresa e continuou trabalhando como freelancer, principalmente para instituições acadêmicas e ONGs, continuou Ricardo. Nossos caminhos raramente se cruzaram depois disso. Quando soube de sua partida, anos depois, senti... Hesitou buscando a palavra certa. Remorso,
Perdi não apenas um colega brilhante, mas um amigo que tinha uma visão genuína. Um silêncio contemplativo tomou conta da sala. Lá fora, a tempestade finalmente amainou, dando lugar a uma chuva leve. O céu começava a clarear no horizonte, raios dourados de sol penetrando entre as nuvens que se dispersavam. Carolina, que estivera verificando seu tablet, levantou os olhos com expressão alarmada. Ricardo, o vídeo já ultrapassou 100.000 visualizações. Jornalistas estão ligando para a assessoria de imprensa exigindo um posicionamento. Precisamos de uma decisão agora. O CEO olhou para Tiago, avaliando o jovem que, horas antes, era apenas um entregador anônimo, e agora representava tanto uma ameaça quanto uma possível redenção para sua empresa. O que você sugere que façamos? Perguntou Ricardo, sua voz revelando que a pergunta era sincera. Tiago refletiu por um momento. Não havia planejado chegar tão longe, mas agora que estava ali, sentia o peso da responsabilidade, não apenas pelo legado de seu pai, mas pelo impacto que suas próximas palavras poderiam ter na vida de centenas de funcionários da Tecno Brasil. A verdade, respondeu finalmente. Reconheça publicamente a contribuição do meu pai. Implemente corretamente seu método, com o elemento humano que ele sempre defendeu. Transforme esta crise em uma oportunidade de mostrar que a Tecno Brasil valoriza a inovação responsável e respeito pela contribuição individual. Ricardo trocou olhares com Carolina, que assentiu em aprovação. E quanto a você? Perguntou o CEO. Ainda está de pé minha oferta de emprego? Tiago balançou a cabeça. Não posso aceitar um cargo agora. Seria como dizer que tudo isso foi por interesse pessoal. Este momento não é sobre mim. É sobre reconhecer o trabalho do meu pai e o princípio que ele defendia. Ricardo estudou o jovem por um longo momento antes de assentir. Tão teimoso quanto Antônio, comentou com um leve sorriso. Muito bem. Carolina, agende uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. Vamos fazer o anúncio oficial. E quanto ao conselho diretor? Perguntou ela, preocupada. Deixe-os comigo, respondeu Ricardo, uma nova determinação em sua voz. Já é hora de corrigirmos alguns rumos nesta empresa. A sala de conferências do Hotel Renaissance, no centro de São Paulo, estava repleta de jornalistas na manhã seguinte. Câmeras de televisão alinhavam-se no fundo, enquanto repórteres de diversos veículos ocupavam cada cadeira disponível. O burburinho cessou quando Ricardo Mendes subiu ao palco, acompanhado por Carolina Peixoto e outros executivos da Tecno Brasil. Tiago observava tudo discretamente do fundo da sala. Havia dormido pouco, repassando mentalmente os eventos do dia anterior, ainda tentando processar como sua vida mudara tão drasticamente em questão de horas. Vestia as mesmas roupas do dia anterior. Não possuía traje formal para a ocasião. Roditito, Ricardo ajustou o microfone e encarou a plateia de jornalistas, com a confiança de quem estava habituado a lidar com a imprensa. Bom dia a todos. Agradeço a presença neste evento, convocado em caráter extraordinário. A Tecno Brasil sempre se orgulhou de sua capacidade de inovação e adaptação. Hoje venho falar sobre algo igualmente importante: nossa capacidade de reconhecer erros e corrigi-los. Um silêncio atento tomou conta da sala. Ontem, nossa empresa enfrentou uma crise significativa envolvendo nosso sistema de tradução automatizada para o mandarim, um erro que quase nos custou um contrato bilionário com nossos parceiros chineses. Este incidente expôs uma falha não apenas tecnológica, mas ética em nossa estrutura. Câmeras disparavam, capturando a expressão solene do CEO. Há 5 anos, a Tecno Brasil implementou um sistema de tradução baseado no trabalho pioneiro do linguista Antônio Santos. Ricardo fez uma pausa, seu olhar encontrando brevemente o de Tiago no fundo da sala. Antônio desenvolveu uma metodologia revolucionária que integrava compreensão cultural profunda ao processo de tradução. Seu método valorizava o elemento humano, a sensibilidade contextual que nenhum algoritmo pode replicar completamente. Jornalistas anotavam freneticamente, enquanto outros gravavam cada palavra. Em nossa busca por eficiência e escalabilidade, optamos por automatizar e simplificar seu sistema, removendo gradualmente o componente humano
que era central à sua visão. O resultado, como ficou demonstrado ontem, foi um sistema falho que falhou justamente onde a compreensão humana era mais necessária. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Hoje, a Tecnobrasil reconhece oficialmente Antônio Santos como o criador da metodologia de tradução cultural integrada que fundamenta nossos sistemas. Mais que isso, anunciamos a criação do Instituto Antônio Santos de Estudos Linguísticos Interculturais, que será financiado pela empresa e terá autonomia para desenvolver pesquisas na área. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Tiago sentiu um nó na garganta, emocionado com o anúncio inesperado. Além disso, prosseguiu Ricardo, estamos reformulando completamente nosso sistema de tradução, retornando à visão original de Antônio. Uma colaboração entre tecnologia avançada e expertise humana genuína, valorizando tradutores e especialistas culturais como componentes essenciais do processo. Os jornalistas começaram a erguer as mãos, ansiosos por perguntas. Ricardo apontou para uma repórter na primeira fila. Sr. Mendes, esta decisão tem alguma relação com o vídeo viral mostrando um jovem entregador salvando o contrato com a empresa chinesa ontem? Ricardo sorriu levemente. Tem tudo a ver. Aquele jovem é Tiago Santos, filho de Antônio. Foi ele quem identificou o erro em nosso sistema e o corrigiu usando o conhecimento que herdou do pai. Sua intervenção não apenas salvou o contrato, mas nos forçou a confrontar uma injustiça histórica em nossa organização. Outro repórter levantou-se. O Sr. Santos está presente hoje? Poderia comentar sobre essa situação? Todos os olhares se voltaram para o fundo da sala, onde Tiago permanecia em pé, constrangido com a súbita atenção. Ricardo fez um gesto convidando-o ao palco. Com passos hesitantes, Tiago avançou pelo corredor central. Estava desconfortável com os olhares e flashes, mas havia uma determinação em seu andar que não passava despercebida. Ao subir ao palco, Ricardo estendeu-lhe a mão que Tiago apertou formalmente. Tiago ajustou o microfone, seus olhos percorrendo a plateia de jornalistas atentos. Nunca imaginara estar em tal posição. Ele, que há apenas 2 dias pedalava sob chuva, entregando refeições. A vida tinha esses momentos de virada inesperada, reflexões que seu pai costumava chamar de traduções do destino. Bom dia, começou. Sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza a cada palavra. Meu nome é Tiago Santos. Ontem eu era apenas um entregador, que entrou acidentalmente em uma reunião corporativa. Hoje estou aqui falando sobre o legado do meu pai, Antônio Santos. Fez uma breve pausa, organizando seus pensamentos. Meu pai sempre dizia que traduzir não é apenas transpor palavras de uma língua para outra, mas construir pontes entre culturas, entre pessoas. Ele acreditava que a verdadeira comunicação exige tanto conhecimento técnico quanto sensibilidade humana. Silêncio respeitoso tomou conta da sala. O reconhecimento anunciado hoje pela Tecnobrasil não é apenas uma vitória pessoal ou familiar. É a afirmação de um princípio, o de que, mesmo em um mundo cada vez mais automatizado, o elemento humano, com sua intuição, sua empatia, sua compreensão de nuances culturais, permanece insubstituível. Uma repórter ergueu a mão. Sr. Santos, você aceitará alguma posição na Tecnobrasil ou no instituto que levará o nome de seu pai? Tiago trocou um breve olhar com Ricardo antes de responder. Não tenho planos imediatos de me juntar à empresa. Meu objetivo nunca foi obter vantagem pessoal dessa situação. O que mais me importa é que o trabalho do meu pai seja finalmente reconhecido e implementado conforme sua visão original. Outro jornalista se manifestou. O que você fará agora? Continuará como entregador? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Tiago. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, mas espero poder retomar meus estudos em letras, com foco em tradução. Talvez algum dia eu possa contribuir para o instituto que levará o nome do meu pai. Após algumas perguntas adicionais, a coletiva foi encerrada. Ricardo conduziu Tiago para uma sala privada nos fundos, onde poderiam conversar longe do burburinho da imprensa. Carolina os acompanhou, junto com uma jovem que Tiago não reconheceu. Uma mulher de aproximadamente sua idade, com cabelos cacheados presos em um coque e olhos perspicazes por trás de óculos de armação colorida. Tiago,
Esta é Fernanda Oliveira, apresentou Carolina. Ela lidera nossa pequena equipe de tradução humana, o que restou da visão original do seu pai na empresa. Fernanda estendeu a mão com um sorriso caloroso. É uma honra conhecê-lo, Tiago. Seu pai é uma lenda entre nós, tradutores. Estudamos seus textos na universidade. Tiago apertou a mão dela, surpreso. Não sabia que o trabalho dele era estudado academicamente. Seu método de equivalência cultural contextual revolucionou a abordagem de tradução para línguas orientais no Brasil, explicou. Fernanda com entusiasmo. Fiz meu TCC sobre a aplicação de seus princípios na tradução literária. Ricardo interrompeu educadamente. Fernanda será a diretora técnica do Instituto Antônio Santos. Ela já estava trabalhando discretamente em um projeto para resgatar a metodologia original do seu pai, mesmo antes dessa crise. Tiago olhou para a jovem com novo interesse. Você estava tentando implementar o método dele dentro da empresa? Fernanda assentiu, ajustando os óculos. Um pequeno grupo de nós acreditava que o sistema automatizado estava perdendo a essência do trabalho do seu pai. Vínhamos documentando falhas e propondo alternativas, mas lançou um olhar hesitante para Ricardo. Mas eu não estava ouvindo, completou o CEO com honestidade. Precisou acontecer uma crise pública para que eu enxergasse o óbvio. Carolina consultou seu tablet. A repercussão da coletiva está sendo extremamente positiva. As ações da empresa já recuperaram 5% desde o anúncio. O legado Antônio Santos está entre os trending topics. Ricardo parecia aliviado, mas seu olhar revelava que suas preocupações iam além das flutuações do mercado. Tiago, disse ele, quero que saiba que minha oferta permanece aberta, não apenas para uma posição na empresa, mas para qualquer apoio que possa ajudá-lo a continuar os estudos. Considere isso não como caridade ou compensação, mas como um investimento no legado que seu pai começou. Tiago refletiu por um momento. Agradeço a oferta. Senhor Mendes, mas preciso de tempo para processar tudo isso. Meu objetivo imediato é reorganizar minha vida e sim voltar à universidade. Compreendo, respondeu Ricardo. Quando estiver pronto, as portas estarão abertas. 2 semanas se passaram desde a coletiva de imprensa. A vida de Tiago havia mudado drasticamente. Após inúmeros convites, aceitou participar de um podcast especializado em tecnologia e tradução, onde pôde falar mais extensamente sobre o trabalho do pai. O vídeo da entrevista viralizou, atraindo a atenção da comunidade acadêmica. Em sua pequena kitnet na zona leste de São Paulo, Tiago organizava documentos para seu retorno à universidade. Havia solicitado reingresso no curso de letras com especialização em tradução e aguardava ansiosamente a resposta. O dinheiro economizado das entregas, somado ao pagamento que recebera da Tecno Brasil, lhe daria alguma segurança financeira por alguns meses. Um toque na campainha interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Fernanda Oliveira, a tradutora da Tecno Brasil, segurando uma pasta e com um sorriso tímido no rosto. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela. Tentei seu telefone, mas caiu na caixa postal. Tiago, surpreso com a visita inesperada, convidou-a a entrar. Meu celular quebrou na chuva naquele dia, explicou. Ainda não consegui substituí-lo. Fernanda olhou ao redor do pequeno apartamento. As paredes estavam cobertas de estantes improvisadas, repletas de livros em diversos idiomas. O tesouro que Tiago herdara do pai e que nunca se permitira vender, mesmo nos momentos de maior dificuldade financeira. Impressionante coleção, comentou ela, examinando os títulos com interesse genuíno. A maioria era do meu pai, explicou Tiago. Ele costumava dizer que cada idioma é uma janela diferente para o mesmo mundo. Fernanda sorriu reconhecendo a frase. Citação da introdução do artigo dele sobre tradução contextual, disse. Li tantas vezes que decorei partes. Tiago indicou o sofá simples e ambos se sentaram. O que há traz aqui, Fernanda? Ela abriu a pasta que trouxera. 2 assuntos. Primeiro, o Instituto está tomando forma mais rápido do que esperávamos. Ricardo está realmente empenhado em fazer isso acontecer. Já temos um espaço físico, orçamento aprovado. Já estamos montando a equipe inicial. Tiago assentiu, genuinamente satisfeito com a notícia.
E o segundo assunto? Fernanda retirou um envelope da pasta e o entregou a Tiago. Encontrei isto nos arquivos antigos da empresa. É uma carta do seu pai para você. Estava guardada junto com os documentos do projeto original. Tiago pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel havia amarelado com o tempo, mas seu nome estava claramente escrito na caligrafia inconfundível de Antônio. Ele deixou isso na empresa? Aparentemente, sim. Estava em uma caixa de documentação do projeto, com instruções para ser entregue a você quando o momento certo chegasse. Acho que esse momento é agora. Tiago encarou o envelope, um turbilhão de emoções passando por seu rosto. Obrigado por trazer isso, disse. Sua voz quase um sussurro. Fernanda pareceu perceber a necessidade de privacidade. Vou deixá-lo ler em paz, disse, levantando-se. Mas antes de ir, queria estender um convite formal. Gostaríamos que você participasse do comitê consultivo do Instituto, mesmo que em tempo parcial enquanto estuda. Ninguém compreende melhor a visão do seu pai do que você. Tiago ergueu os olhos do envelope, surpreso com o convite. Eu não sei se tenho qualificação para isso. Não concluí meus estudos. Não tenho experiência profissional na área. Mas tem algo igualmente valioso. A conexão pessoal com o criador do método e um talento natural que demonstrou naquele dia na empresa, argumentou Fernanda. Além disso, você nos ajudaria a manter o Instituto fiel à visão original de Antônio. Tiago considerou a proposta por um momento. Posso pensar a respeito? Após a partida de Fernanda, Tiago permaneceu sentado no sofá, o envelope amarelado entre as mãos. A chuva voltara a cair sobre São Paulo, batendo suavemente contra a janela como um convite à introspecção. Finalmente reuniu coragem e abriu a carta com cuidado, desdobrando o papel que guardava as palavras de seu pai, escritas anos antes. Meu filho, começava a carta, se você está lendo isto, significa que de alguma forma o destino o levou até o trabalho que desenvolvi na Tecno Brasil. Não sei quanto tempo terá passado, nem as circunstâncias que o levaram a descobrir esta carta. Só espero que, quando isso acontecer, você tenha encontrado seu próprio caminho. Tiago sentiu os olhos marejarem, reconhecendo a voz do pai nas palavras escritas. Quando comecei a desenvolver meu sistema de tradução cultural, sonhava com algo maior que um simples método técnico. Acreditava estar criando uma forma de derrubar as barreiras invisíveis que separam povos e culturas. Ricardo e os outros executivos viam apenas um produto, uma ferramenta para expandir mercados. Eu enxergava uma ponte entre mundos. A chuva intensificou-se lá fora, como se acompanhasse o ritmo das emoções que tomavam conta de Tiago. Não sei qual será seu caminho na vida, filho. Talvez você nunca se interesse por idiomas ou tradução. Talvez escolha uma direção completamente diferente da minha. E isso está perfeitamente bem. O que desejo é que, independentemente da sua escolha, você nunca se esqueça de que a comunicação verdadeira, seja entre línguas, pessoas ou culturas, sempre exige algo além da técnica. Exige coração, intuição, respeito pelo outro. Tiago passou os dedos sobre o papel, como se pudesse tocar o pai através das palavras. Se algum dia você se encontrar diante do meu trabalho, quero que saiba, o que criei não me pertence apenas. Pertence a todos que acreditam no poder transformador das palavras quando usadas com sabedoria e respeito. Se puder, ajude a manter viva essa visão. Não por mim, mas pelo que ela representa. A carta terminava com uma frase que fez Tiago sorrir através das lágrimas. Lembre-se sempre, meu filho. Algumas histórias não se traduzem, se vivem. E você é a história mais bonita que ajudei a escrever. Com amor eterno, seu pai. Tiago dobrou cuidadosamente a carta e a guardou. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade sob a chuva. São Paulo, imenso caleidoscópio cultural, onde tantas histórias se entrelaçavam diariamente. Seu pai havia dedicado a vida a facilitar esses encontros entre mundos diferentes. Agora, de forma inesperada, ele tinha a chance de continuar esse legado. Pegou seu celular novo, presente de Ricardo Mendes, entregue após a coletiva de imprensa, e discou o número de Fernanda. Sobre o convite, disse quando ela atendeu, aceito participar do comitê consultivo do Instituto, mas com uma condição. Quero que o projeto seja verdadeiramente inclusivo,
acessível a estudantes e pesquisadores, independentemente de recursos financeiros. Era exatamente o que esperávamos de você, respondeu Fernanda, e Tiago podia ouvir o sorriso em sua voz. 3 meses depois, o Instituto Antônio Santos de Estudos Linguísticos Interculturais foi oficialmente inaugurado em um prédio histórico restaurado no centro de São Paulo. O espaço, antes abandonado, havia sido completamente renovado, com salas de estudo, laboratórios de idiomas e uma biblioteca especializada que abrigaria tanto volumes tradicionais quanto recursos digitais avançados. Na cerimônia de inauguração, lideranças empresariais, acadêmicos e estudantes se misturavam em um ambiente de celebração contida. Tiago, vestindo um terno pela primeira vez na vida, presente de sua mãe, que viajara do interior para o evento, observava tudo com uma sensação surreal de pertencimento. Ricardo Mendes, impecável em seu terno italiano, aproximou-se com 2 taças de champanhe, oferecendo uma a Tiago. Seu pai estaria orgulhoso, disse o empresário, observando o salão repleto de pessoas. Em apenas 3 meses, você transformou uma ideia de relações públicas em uma instituição com propósito real. Tiago aceitou a taça, mas não bebeu imediatamente. Não fiz sozinho. Fernanda e a equipe foram fundamentais. E seu apoio financeiro, claro. Ricardo sorriu. Um sorriso diferente do que exibia nas coletivas de imprensa, mais genuíno, menos calculado. Sabe, nestes meses trabalhando com você no projeto, comecei a reencontrar algo que perdi há muito tempo. O quê? Perguntou Tiago, curioso. Propósito além do lucro, respondeu Ricardo, observando o movimento da bebida em sua taça. Antônio e eu começamos com sonhos semelhantes. Em algum momento, deixei que números em planilhas se tornassem mais importantes que o impacto real do nosso trabalho. Tiago notou uma vulnerabilidade incomum no CEO, um vislumbre do homem por trás da persona corporativa. Nunca é tarde para redescobrir o que importa, disse. De fato, concordou Ricardo. Ergueu a taça em um brinde silencioso e se afastou para cumprimentar outros convidados. Do outro lado do salão, Fernanda conversava animadamente com um grupo de estudantes de tradução da USP. Ao ver Tiago, acenou discretamente, convidando-o a se juntar à discussão. Nos últimos meses, os dois haviam desenvolvido uma parceria profissional, que gradualmente evoluía para algo mais pessoal, ainda indefinido, mas com um potencial que ambos reconheciam. Tiago atravessou o salão, cumprimentando pessoas pelo caminho. Muitos o reconheciam do vídeo viral ou das entrevistas subsequentes. De entregador-herói, como a imprensa inicialmente o rotulara, ele agora era visto como um jovem intelectual promissor, ponte entre o mundo acadêmico e corporativo. Pessoal, este é Tiago Santos, apresentou Fernanda aos estudantes. Ele pode contar em primeira mão como aplicamos o método de equivalência cultural contextual no caso da Huawei Tech. Os jovens olharam para Tiago com uma mistura de admiração e curiosidade. Uma estudante de cabelos curtos e piercing no nariz se manifestou. Li sobre seu pai na faculdade, mas nunca imaginei que seu método seria validado de forma tão dramática na prática empresarial. É incrível como a abordagem dele provou ser superior à tradução automatizada. Na verdade, corrigiu Tiago gentilmente, meu pai nunca foi contra a tecnologia em si. O que ele defendia era uma colaboração entre sistemas automatizados e sensibilidade humana. A tecnologia pode processar dados em velocidade impressionante, mas só pessoas podem verdadeiramente compreender contextos culturais, nuances emocionais, intenções não declaradas. Exatamente como estamos implementando no novo sistema da Tec no Brasil, completou Fernanda. Algoritmos avançados trabalhando em parceria com tradutores humanos especializados, não para substituí-los. A conversa fluiu naturalmente para questões técnicas de tradução e tecnologia. Tiago, que meses antes pedalava sob chuva entregando refeições, agora discutia conceitos linguísticos complexos com segurança e propriedade. Havia retornado à universidade e suas notas excepcionais já chamavam a atenção dos professores. À medida que a noite avançava, a formalidade inicial da cerimônia cedeu lugar a um ambiente mais relaxado.
Em um momento de pausa, Tiago subiu discretamente ao terraço do prédio para um momento de solidão. De lá podia ver o horizonte de São Paulo, a cidade que nunca dormia, com suas luzes formando constelações urbanas. Fernanda o encontrou ali, contemplando a vista. "Tudo bem?" perguntou ela, juntando-se a ele na beirada do terraço. "Só processando", respondeu Tiago. "Às vezes parece um sonho. Há 4 meses, eu estava entregando hambúrgueres debaixo de chuva, preocupado em pagar o aluguel. Agora estou aqui ajudando a dirigir um instituto, voltando à universidade. Intimidador. Um pouco. Mas, principalmente, ele buscou a palavra certa, gratificante. Como se depois de tanto tempo derivando, eu finalmente encontrasse meu lugar." Fernanda sorriu, seus olhos refletindo as luzes da cidade. "Seu pai construiu a teoria. Você está colocando em prática. É um belo ciclo." "Não apenas eu", corrigiu Tiago. "Nós." Este instituto não é sobre uma pessoa. É sobre uma ideia, uma abordagem da comunicação que vai além das palavras. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era necessário preencher aquele espaço com palavras. Ambos compreendiam, como bons tradutores, que às vezes o silêncio também comunica. "Conseguimos algo raro, sabia?" disse Fernanda finalmente. "Transformar uma crise corporativa em um projeto com impacto social real. Os programas de bolsas já estão recebendo centenas de inscrições de estudantes de todo o país." "E de outros países também", acrescentou Tiago. "Vi inscrições do Peru, Angola, Moçambique." A visão do seu pai se expandindo para além das fronteiras que ele imaginou. Tiago sorriu, pensando no pai. Sentiu que, de alguma forma, Antônio estava presente ali, testemunhando como sua semente havia florescido. "Ele sempre dizia que palavras bem escolhidas podem mudar destinos", comentou. "Nunca imaginei que isso se aplicaria tão literalmente à minha própria vida." Fernanda tocou levemente seu braço. "Vamos. O discurso de inauguração está prestes a começar." Tiago assentiu e a seguiu de volta ao salão principal. No caminho, passaram por uma placa recém-instalada na entrada da biblioteca. "Palavras constroem pontes onde geografias criam abismos." Antônio Santos. No púlpito, Ricardo Mendes aguardava para iniciar seu discurso. Ao ver Tiago e Fernanda entrando, fez um gesto convidando o jovem a se juntar a ele. "Hoje não falarei como CEO da Tecnobrasil", começou Ricardo quando todos se acomodaram, "mas como alguém que redescobriu, através de circunstâncias inesperadas, o valor da integridade e da visão humanista nos negócios." Seu olhar encontrou o de Tiago na primeira fila. Este instituto nasce não apenas como reconhecimento ao brilhantismo de Antônio Santos, mas como um compromisso com os valores que ele defendia: comunicação autêntica, respeito cultural, valorização do elemento humano em um mundo cada vez mais automatizado. Ao final do evento, Tiago subiu ao palco para as palavras finais. Olhou para a plateia, acadêmicos, empresários, estudantes, jornalistas, todos unidos pela crença no poder transformador da comunicação autêntica. "Meu pai acreditava que as palavras têm o poder de construir mundos", disse ele, sua voz clara e confiante. "Que cada tradução bem feita é uma ponte entre realidades diferentes. Hoje inauguramos não apenas um instituto, mas um compromisso coletivo com essa visão." Fez uma pausa, seus olhos percorrendo o salão antes de continuar. "Nas últimas semanas, recebi mensagens de pessoas de todo o Brasil, estudantes, profissionais, entusiastas de idiomas, inspiradas por essa história. Pessoas que, como eu, acreditam no poder das palavras para transformar realidades. Este instituto pertence a todos vocês. É um espaço para construirmos, juntos, novas pontes de entendimento em um mundo que tanto precisa de comunicação autêntica." Tiago sorriu, sentindo-se finalmente em paz com seu passado e entusiasmado com o futuro. Como meu pai escreveu na carta que descobri recentemente, algumas histórias não se traduzem, se vivem. E esta história está apenas começando. Ao descer do palco sob aplausos, Tiago avistou Fernanda sorrindo para ele. Ao seu lado, Ricardo Mendes assentiu em reconhecimento silencioso. Naquele momento, Tiago compreendeu que havia traduzido corretamente o legado de seu pai, não
apenas em palavras, mas em ações que continuariam reverberando muito além daquela noite. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Tiago Santos tenha tocado seus corações e despertado reflexões sobre o poder das palavras e do reconhecimento. Para continuar essa experiência emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente inspiradoras sobre legados familiares e redenção. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta narrativa sobre tradução, justiça e reconhecimento ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias originais que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza dos recomeços. Compartilhem nos comentários. Qual momento da trajetória de Tiago mais tocou vocês? A descoberta do trabalho do pai, o confronto com Ricardo Mendes, ou talvez a fundação do Instituto? Estamos ansiosos para conhecer suas impressões e continuar essa conversa. Até a próxima história que, assim como as palavras bem traduzidas de Antônio Santos, construirá novas pontes entre nós.